Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, a Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Porque é uma pergunta, que se faz, sempre me fizeram outra vez, por que Deus permite o sofrimento das crianças? Vamos por etapa. Primeiro que Deus ele não faz acepção de pessoa, se é criança, se é adultos, se é jovem, se é velho, seja lá o que for. Não faz. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a criança, ela parece mais desprovida, ela parece mais assim, sem condição de se defender. Então, quando o sofrimento vem e o sofrimento causa uma dor muito grande em todos nós, pode-se observar que na criança o sofrimento é maior, principalmente quando uma criança ainda é bebê, tem por volta de 2, 3 anos, já tem câncer, doenças graves, aquele negócio todo, e isso causa, sim, uma aparência muito grande de sofrimento, e realmente é, porque esses problemas causam sofrimento a todas as pessoas, Mas aí a pergunta é por que Deus permite? Poxa, essa pergunta deveria ser feita a todos, porque a gente vê pessoas aparentemente é muito boa, porque ninguém é bom, segundo o Senhor Jesus Cristo, não há bom senão o Pai que está no céu. Então tem pessoas que não fazem mal a ninguém e morre, sei lá, passa por problemas terríveis de sofrimento. E em relação à criança, vamos lá, por etapa, entender como é que acontece. Dependendo do sofrimento da criança, sofrimento de doença, ele é mais simples, de se explicar. Como assim é mais simples de se explicar? Porque, vamos supor, tem uma criança, ela tem um problema, nasceu com uma doença. E aquela doença ela tem tratamento, mas o tratamento é doloroso. Ou seja, aquela criança vai sofrer um certo período até que ela seja tratada. Baseando-se nisso, entendendo que crianças não têm pecado, logo, essas são puras, foi Jesus que disse isso, ele disse, deixai vir as minhas crianças, ele diz, aquele que não tiver como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então Jesus está declarando aqui que as crianças são salvas. Então como eu disse, partindo desse princípio, beleza, por causa de quê? Porque as crianças não têm, ela não tem pecado, logo ela se encontra em condição de salvação. Ou então uma criança, ela passa a sofrer muito com uma doença e ela morre. Isso, olha o que eu vou dizer agora e eu vou explicar. Isso foi muito bom para ela. Porque ela parou de sofrer? Em tese, sim. Por quê? Porque isso para ela foi algo muito bom que aconteceu e que trouxe para ela, no momento, vamos botar assim, um status de vida que todo ser humano quer. Mas como assim foi bom para ela e ela está num status de vida que todo mundo quer? Se ela morreu. Porque, biblicamente, tudo começa, a eternidade começa após a morte. Ou então, o período que nós temos aqui na Terra, ele é passageiro. Ele é passageiro. A Bíblia diz que somos como folhas ao vento. O vento leva para onde quer. É como a erva que nasce, floresce, mas amanhã está morta. Então, coisas rápidas, são coisas passageiras. Mas a eternidade começa na nossa morte física. E para outras pessoas, a nossa eternidade, ela vai começar no momento que Cristo vier. A volta de Cristo dará início à eternidade daqueles que forem encontrados salvos ou
ou até mesmo perdidos, porque uns serão deixados e outros serão levados. Então, a partir desse princípio, como a criança ela nasce, ou ela está sem pecado, logo ela é pura, como Jesus disse, que todos nós estaríamos como ela para que pudéssemos ser salvos, então logo ela está em condição de salvação, então essa criança foi para a eternidade. E, como eu falei, em condição de salvação, ela está na eternidade com Deus. Lá, ela, em espírito, ela não é uma criança. Criança é um período da nossa vida que nós estamos aqui. Porque dentro do nosso corpo está essa alma, é quem nós realmente somos. Quem nós realmente somos. Então, não importa o tamanho do corpo, a idade do corpo. O espírito é um só. E é essa alma que vai para a eternidade. E lá não tem pequeno, grande, todos são iguais. Aparentemente todos são iguais. E não tem, vamos supor, acepção de espíritos. Tipo, nós temos aqui, nós achamos uma pessoa feia, achamos a outra bonita, achamos uma chata, a outra legal, achamos uma gorda, a outra magra e por aí vai. Lá não tem isso, é como os animais. Você pode ver que um cachorro ele não liga para a aparência do outro. Ele entende que é cachorro. E está tudo bem. Assim é lá. Então essa criança lá é um espírito como todos os outros. E com certeza, eu falo sem medo de errar, que ela está o tempo todo glorificando a Deus por não ter passado por momentos que nós passamos hoje, que é a luta contra o pecado. Essa criança não teve isso. Ou então, dizer que Deus permite o sofrimento é como um médico permite que a criança ela sofra para ser curada. Deus permite que ela sofra e morra para ela ser eternamente salva. Ou então, o que parece a entender é que as pessoas pensam é que tem coisas que Deus não está vendo. Ou seja, porque quando você ora, fala, Senhor, será que não vê isso? Como é nas muitas orações, muitas palavras, oração é conversa, tiveram com Cristo, será que o Senhor não vê que ele está padecendo? Será que o Senhor não vê que ele já morreu? Será que o Senhor não vê o sofrimento? Mas ele vê todas as coisas. Está tudo sob controle. Nada acontece sem que Deus permita. Até o pecador não querer saber de Deus e se entregar completamente ao pecado, Deus permite isso. É o direito dele. É o livre-arbítrio que Deus dá a ele. Faz o que você quiser na sua vida. Mas a eternidade não é o que você quer. O que você quiser fazer da sua vida, você faz. Quer viver no pecado? Beleza, mas a eternidade é lá embaixo. Não quer ir lá para baixo? Ou então, siga os meus caminhos, os meus ensinamentos. Aí você vem aqui para cima onde eu estou. É isso, é base. Então, esse sofrimento assim, é até fácil de explicar biblicamente. O mais complicado de explicar é o sofrimento que a criança passa passando fome, violência dentro de casa, violência sexual e tantas outras coisas. Isso aí já é mais complicado. Mas, como eu disse, eu vou explicar. Já está em 9 minutos, eu pretendo no máximo até 20. Então, como eu disse, nós somos um espírito dentro de um corpo. E esse espírito é alma. Nós somos alma vivente. Está lá no princípio, no livro de Gênesis. Deus soprou nas narinas de Adão e ele se fez alma vivente. Então nós somos alma vivente. Então nós, como nascemos uma criança pura. Ou seja, fisicamente somos um ser puro. Mas o espírito dentro da alma não é. A alma não é. E a Bíblia vai falar do pecado de Adão, que nós
poxa, nós herdamos o pecado de Adão, a Igreja Católica entende que se batizar a criança ela ficar livre, não fica, não fica. Esse pecado nós vamos carregar por toda a nossa vida. Esse pecado nós vamos carregar por toda a nossa vida. O pecado da desobediência, nós nunca seremos justos diante de Deus. Nós somos justificados por ele. Entenda a diferença. Ser justo é eu falar, espera a Deus, eu vou me tornar justo aqui para falar contigo. Aí eu faço algumas manobras, algum comportamento e eu me torno justo. Isso é impossível, ninguém consegue. Então, como é que eu posso estar diante de Deus? É Ele que me justifica. Aí eu posso estar diante de Deus. E essa justificação vem quando aceitamos o senhorio de Deus na nossa vida. Agora, por que eu digo que todos nós somos uma alma pecadora? É o que eu falo e o que eu defendo, o que eu acredito, em algo que eu chamo de pré-existência, que é conhecido como pré-existência. A pré-existência que explica todas essas coisas. Porque sem a pré-existência fica complicado explicarmos por que Deus deixa o sofrimento da criança. Por que Deus deixa uma criança nascer e sofrer tanto? Se Ele pode acabar com o sofrimento, Ele pode. Mas Ele permite que o sofrimento aconteça. Não só o sofrimento de saúde, mas o sofrimento físico, agressão, violência, estupro. Todas essas coisas acontecem. Será que é castigo? Não é. Isso não é castigo. É porque que para pessoas demonstrarem os seus pecados, ela vai fazer isso com outras pessoas. Porque senão, como é que um estuprador vai praticar o estupro se Deus vai estar sempre salvando a vítima? Então, o estuprador nunca será estuprador. Ou então, se tornar vítima é algo que Deus permite. Por quê? Por que eu falo da pré-existência? Porque nós pecamos gravemente contra Deus lá no céu. E nós viemos do céu. É isso que eu acredito. E dá para entender claramente isso aqui. Então Deus nos colocou aqui para vingar de nós? Não. Ele quer se vingar da gente pelo que nós fizemos, ele fez aqui para sofrer? Não. Na verdade, o sofrimento, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Só que o sofrimento ele tem várias escalas. Tem escalas mais graves e escalas que aparentemente nem aparecem, mas é um sofrimento. E qual é o sofrimento? A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Esse destituídos quer dizer afastados. E esse é o maior sofrimento, estarmos afastados de Deus, separados de Deus. Foi esse o motivo que fez Cristo suar lágrima de sangue, E quando ele dizia, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, foi justamente o período que Cristo é crucificado e que todos os nossos pecados estão sobre ele, e ele, com todos os nossos pecados nele em si, ele não pode ser observado pelo Pai. E ele mesmo vai dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não mentiu, ele estava falando a verdade. Deus desamparou a Cristo por causa dos nossos pecados. Mas Cristo venceu a morte e venceu o inferno. E ele, agora com o nome acima de todos os nomes e com todo o poder, ele pôde não só voltar à presença do Pai, que é a maior bênção que qualquer um pode ter, como nos resgatar para a presença do Pai. Então, o sofrimento, todos nós temos. Todos nós temos. Não tem uma pessoa no mundo que fala, nossa, isso aí não sofre. Isso é uma pessoa mais... Todos nós sofremos. E nós estamos sofrendo. Mesmo os crentes que ele botou, nós estamos afastados da morada eterna do Pai. Isso é um sofrimento. Mas
mas nós estamos próximos pelo intermédio de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que nós estamos diante de Deus. Então, a criança sofrer é um estágio grande, porque tem criança rica que está sofrendo, sem nenhuma doença, sem nada, está sofrendo. Por quê? Porque, será, e apesar dela ter tudo, ela está sofrendo. Tanto é que na adolescência, na juventude, vai ser manifesto o sofrimento que ela teve na sua infância. O psicólogo vai falar, não, ela teve um trauma na infância. E tem crianças que sofrem hoje, por exemplo, tantas coisas ruins, e lá na frente ela vai superar tudo isso. Então, o sofrimento é algo que faz parte da vida do ser humano. Mas é assim, o grau de sofrimento ele vai diferenciar. E ele vai ser manifesto, e muitas pessoas não vão entender. Mas Deus está no controle. É plano de Deus. Não é para o mal da humanidade. O sofrimento nós temos que passar. Até quando aceitamos a Cristo, ele fala, por causa de mim, vocês sofrerão perseguições e serão mortos, mesmo em Cristo. Sem Cristo, então, pior ainda. Então, o sofrimento nós temos que passar. Mas para quê? Para que nós possamos chegar no nosso entendimento que existe alguém superior, que nós não só precisamos, nós necessitamos desse. Então, se a criança está sofrendo e morre ainda na sua inocência, ou seja, ainda uma criança, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa criança. Porque ela morreu fisicamente, mas ela está eternamente com Deus na glória. Eu acredito que Deus selecionando, quando nos mandou para a terra, todos nós, os que viveram, os que vivem, os que ainda virão a existir, quando Deus seleciona os que vão passar por sofrimentos maiores ou menores, eu acredito que o sofrimento da criança foi selecionado por Deus como sofrimento menor, porque uma dor é uma aflição que dura pouco e que logo esse sofrimento vai se tornar uma felicidade eterna com Cristo lá no céu. Espero que eu tenha explicado de uma forma assim mais clara. Se houver algumas dúvidas e os irmãos quiserem deixar, não só os irmãos, mas as pessoas que assistem quiserem deixar os comentários aqui abaixo, né? Eu prometo, leio e vejo se é possível responder, porque muitos vêm com afronta, aquele negócio todo, e eu não apago, eu não bloqueio o comentário. Pode comentar à vontade, pode criticar, pode xingar, pode fazer o que vocês quiserem. O problema não é esse. Minha visão não é essa. Minha visão é trazer uma mensagem. O que você pensa ou não, se você tem uma crítica boa, construtiva, nós vamos tratar disso. Se a tua crítica é destrutiva segundo você, porque não vai destruir nada, porque o Evangelho é indestrutível, então não vale a pena debater com vocês. Então, vamos lá e lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.